Hello, turminha, beleza? Então, eu vou gravar aqui uma videoaula explicando os conceitos que vão ser cobrados nas próximas provas, fazendo a correção da PO de Física do primeiro bimestre da primeira série do ensino médio. Então, os conceitos serão cobrados os mesmos, nas mesmas questões, outros exercícios. Então, assim, eu queria deixar claro para vocês que não adianta decorar o exercício da prova. Precisa entender os conceitos que foram tratados nas questões da prova. Não adianta querer estudar para a prova de física no dia antes, 2 dias antes, 3 dias antes. Vocês precisam estudar física uma semana antes, 2 semanas antes, 3 semanas antes da prova. E agora vocês têm tempo, vocês não têm do que reclamar. Então precisa realmente estudar. Não vão haver listas de exercícios. É para vocês refazerem os exercícios que nós fizemos na sala de aula. É para fazer os exercícios do livro, é para fazer os exercícios propostos do livro, é para fazer os testes propostos do livro, é para fazer o SBF Plus. Então, alunos que vieram tirar dúvida, que estavam fazendo os exercícios conforme eu estou falando agora, eles foram aprovados. Foram muito poucos alunos. Então, vocês precisam se conscientizar de que agora que vocês estão no ensino médio, é uma reta final e precisa estudar de verdade, ok? Comportamento de sala de aula ajuda a ter uma aula melhor. E isso ajuda o professor a desempenhar melhor o seu papel, que no caso sou eu. E eu vou estar lá para ajudar, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, me procurem que a gente sana as dúvidas. E quando não tem dúvida, eu acho que está tudo bem. E se eu acho que está tudo bem, acontece, por exemplo, se eu acho que está tudo bem e não está tudo bem, eu acho que vai acontecer quando eu fizer a correção desta provinha. Antes de começar, eu vou fazer um resumo que eu fiz na lousa de todas as séries, tá? Que foi assim. A gente tem lá a equação horária dos espaços. Nós estamos falando de movimento uniforme. A equação horária do espaço é. Na verdade, eu vou começar diferente. Eu vou fazer assim: nós estamos estudando na frente um e na frente 2 conteúdos que se complementam. Tem o conteúdo linear e tem o conteúdo angular. O conteúdo linear, a gente fala espaço de posição, velocidade, de mudança de posição, e aceleração, que é a mudança de velocidade. Então, a aceleração modifica a velocidade e a velocidade modifica o espaço. Angular para o espaço vai ser o o φ, o ômega para velocidade e o alfa, desculpa, o gama para aceleração. Essas são as grandezas físicas angulares. Para você traduzir uma na outra, é só você multiplicar pelo raio, pelo raio, pelo raio. Por que que eu falo isso? Porque uma grandeza física angular está tratando um movimento numa trajetória circular. Então a gente está pensando em um círculo. Um círculo, ele começa e termina em 360 graus. Então, uma volta, ela equivale a 360 graus de ângulo. Mas isso equivale a 2 π radianos de deslocamento angular. Uma volta, por outro lado, mede um perímetro C, que é igual a 2 πr, cachupiri, que a gente brinca. É o perímetro. Então, o comprimento, que seria o delta S de uma volta, seria 2 πr. Isso se traduz em movimentos lineares ou angulares, tá bom? Bom, então, do lado linear, a gente tem a equação horária do espaço, sorvete, porque a velocidade é constante. S0 mais velocidade e tempo. O S0 é a posição inicial e a velocidade é o delta S pelo delta T, onde a gente pode fazer a pirâmide e você sabe calcular qualquer coisa dessas três, por exemplo, espaço, velocidade e tempo. É cobrir o que você quer, descobre se multiplica
ou se divide. Por outro lado, angular, você deve ter a equação horária do movimento angular. Φ0 mais ômega vezes o tempo. E o ômega, ele pode ser da mesma maneira um deslocamento angular em função do tempo, tá? Mas o ômega ainda pode ser calculado de duas maneiras. O ômega ainda pode ser calculado pensando que 2π é uma volta e o período é o tempo de uma volta. 2π sobre o período. Ah, que também pode ser, lembrando que o período é o inverso da frequência, o ômega pode ser também 2π vezes a frequência. Então, a gente está aqui fazendo um formulário para todas as possibilidades de prova. Ah, definição do que é período. Período é o tempo, uma volta, em segundos. E frequência é o número de voltas em um intervalo de tempo. Nós falamos que nós tínhamos duas unidades de frequência, né? Vou descer um pouquinho isso aqui. Descer essa folha aqui. Peraí. A frequência, ela pode ser medida a frequência pode ser medida. Deixa eu trocar de caneta, tá ficando tudo muito azul. Vamos falar de unidades assim. A frequência pode ser em RPM ou em Hertz. Hertz é a mesma coisa que ciclos por segundo. E RPM é ciclos por minuto. Então, do RPM para o Hertz, a gente divide por 60. E do Hertz de volta para o RPM, a gente multiplica por 60. Uma outra coisa importante são as unidades da velocidade aqui, ó. A velocidade pode estar em quilômetros por hora e a gente quer em metros por segundo ou vice-versa. O quilômetro por hora para metro por segundo divide por 3,6 ou multiplica por 3,6 para voltar. Beleza? Deixa eu ver se falta. Ah, falta. Falta uma situação. Que na questão angular, quando o objeto está se movendo num círculo, então vamos fazer aqui de uma outra caneta. Vamos supor que o objeto aqui ele está se movendo com uma certa velocidade linear. Aqui você tem um centro e aqui você tem o raio. E aqui a gente vai ter a velocidade angular em cima da linha do deslocamento. Então, a velocidade angular e a velocidade linear se relacionam por ômega r, tá? E também surge uma aceleração que chama aceleração centrípeta, que aponta para o centro da curvatura. A aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta tem a seguinte formulação. Aqui, ó. A aceleração centrípeta, eu vou colocar por aqui. Ela modifica a direção da velocidade. A aceleração centrípeta é v ao quadrado sobre o raio, ou a
A aceleração centrípeta é ômega ao quadrado vezes o raio. Nas questões de unidades, vamos colocar aqui por perto as unidades. De aceleração centrípeta é metros por segundo ao quadrado. Período é frequência, já falei. Aqui o ômega. O ômega vai estar na unidade radianos por segundo, que é o mais fácil. Radianos por segundos. Isso aqui vai ser metro por segundo. Deixa eu dar um zoom aqui, fica mais fácil. Metros por segundo ao quadrado. Isso aqui em metros por segundo. Isso aqui em metros. Esse aqui vai estar em radianos. Radianos por segundo. E radianos por segundo ao quadrado, tá? E o ra estando em metros. Metros. Que mais? Fechar esse parênteses. Muito bem. Vamos para a prova. Vamos resolver então as questões da prova. Primeira questão, a questão de vetores, beleza? O capítulo de vetores ensina a somar, subtrair e resultar vetores. O que significa isso? Que se você tiver dois vetores na mesma direção, o A e o B, vamos supor que seja 2 e 3, a soma vai dar um vetor maior, que ele vale 5. Se eu tiver um vetor para a direita e um vetor para a esquerda, vamos supor que aqui seja o A valendo 2 e o B valendo 3, a resposta vai ser um vetorzico para a esquerda que vale 1, porque eu pego o 2 e subtraio o 3 porque o sentido é o contrário. Se eu tiver dois vetores ortogonais, significam perpendiculares, 2 e 3, a soma dos vetores, esse é o A e esse é o B, a soma dos vetores vai dar aqui. A mais B é a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 9 com 4, 13. Isso aqui vai dar a raiz de 13. Beleza, aqui não existe resposta, não, não, a gente não tem a resposta exata aqui, né? Só decimal. Mas um triângulo muito, muito, muito conhecido que eu falei para vocês que eu ia cobrar, eu não entendo por que vocês não prestam atenção no que eu falo, é um triângulo pitagórico, né? Sempre que você tiver um cateto de 3 e um cateto de 4, a sua hipotenusa, que seria a resposta aqui da somatória na diagonal, né? Que seria o vetor A, o vetor B. Se eu somar o A mais B, ele com certeza vai dar 5, né? Porque o módulo desse vetor aqui, né, no caso, que seria o comprimento da diagonal. Porque 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 16 mais 9 são 25. Se tirar a raiz de 25 é 5. Isso chama triângulo pitagórico. E não pode esquecer, porque vai aparecer a vida inteira nos próximos anos. Triângulos múltiplos de 3, 4 e 5. Às vezes não aparece 3, 4, 5. Aparece 30, 40, 50. Às vezes aparece 12, 16, 20. Então você precisa saber os proporcionais a ele. Agora, voltando na questão, ele fala assim, ó, caminhando pelas arborizadas alamedas do seu bairro, planejado, com quadras de 100 metros de extensão, um cidadão fez o trajeto de A, B, C, D e terminou em F, E e F, representando a figura. Considere a distância entre as quadras paralelas e consecutivas de 100 metros. Nesse contexto, determine o módulo do vetor deslocamento na letra A e falava a distância percorrida na letra B. Só para você entender, a pessoa saiu aqui do ponto A, foi até o ponto B, depois foi até o ponto C, depois subiu até o ponto D, depois foi até o ponto E e terminou no ponto F. O texto fala que ela vai de A até F. Muito bem. Então, sendo assim, eu vou contar quantos quarteirões ela andou na horizontal. Eu vou somar os vetores horizontais. Então, eu tenho na horizontal 1, 2, certo? Quando ele foi de A, desculpa, quando ele foi de B, de B até C. Depois, mais, quando ele foi de D até E. D, E. Total, 3 quarteirões. Vezes 100.
são 300 metros para a direita. Para cima. Para cima ele foi, primeira parte, de A para B. Segunda parte, ele foi maiorzinho, opa, para cima. Ele foi de C até D. Depois ele foi para cima pequenininho de novo. Ele foi de E até o ponto F. Totalizando esses montes de vetor para cima, você vai ter 4 vezes 100. Você vai ter 400 metros. Então, no fim do dia, você andou 300 para a direita e 400 para cima. Então, o seu deslocamento final, né, o ΔS, é a hipotenusa. Então, o ΔS vão ser 400 ao quadrado mais 300 ao quadrado e tira uma raiz, porque é hipotenusa. Que a gente sabe que é um proporcional de 3, 4, 5, então a resposta são 500 na lata, né? Não precisa fazer grandes matemáticas. Essa era a resposta valendo 0,75 na conta de vetores. Soma os horizontais, soma os verticais e acha a diagonal. Na letra B, a distância percorrida, pessoal. Essa pergunta não tem nada a ver com física. Se você já andou a pé por uma rua, por uma quadra, por um bairro, você já sabe como calcular a distância que você percorre. Você andou um para cima, você andou dois para a direita, depois você andou dois para cima, depois você andou um para a direita e mais um para cima. Então você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 7 vezes 100. Então, a sua distância é de 700. É que um monte de gente botou 800. Mas, na verdade, são 700 metros de distância. Só isso. Tá bom? Então, eu acho uma pergunta bem simples mesmo. Mas é muito simples. Conta a soma na horizontal, soma na vertical, acha a diagonal. Também podia fazer 400 mais 300, né? O aluno podia ter feito 400 na horizontal mais 300 na vertical, o que dá um total de 700 metros. O aluno também podia ter pensado assim. Ou somar, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E também acha a distância percorrida. Essa foi bem facinho mesmo. Aqui tem que dar uma escorregadinha para baixo, porque encavalou. Peraí. Deixa eu olhar aqui a questão número 2. Deixa eu posicionar ela aqui. Vamos à questão número 2. Está escrito assim: duas cidades A e B estão separadas pela distância de 300 quilômetros, medidas ao longo de uma trajetória retilínea. No mesmo instante, um móvel P passa por A dirigindo-se para B. Um móvel Q passa por B dirigindo-se para A. Seus movimentos são uniformes e suas velocidades são de 80 e 70. Determine o instante do encontro e o espaço dos móveis no instante do encontro. Esse exercício, ele está no livro. Eu fiz em todas as salas. Por isso é que eu digo, se você está frequentando as aulas, se você está fazendo os exercícios do livro, se você está tudo estudando em casa, chega na hora de fazer na prova, você tem facilidade. Se você não faz nada disso, você tem dificuldade, tá? Eu não mudei nem os valores. E eu falei na sala de aula que ia cair exercício de encontro. Se eu sou um aluno que tem um professor como eu, e ele fala um negócio desse, eu faço 10 vezes cada um dos exercícios que tem de encontro no livro, para essa prova, mas como ela já foi, eu faço para a próxima prova. Então eu preciso fazer um desenho para vocês entenderem como é que vocês vão ser aprovados no Colégio Darwin. Ou vocês vão mostrar competência estudando, ou vai ficar difícil. Então vamos lá. Começando aqui, valendo um ponto. Você tem uma linha reta. Na linha reta você tem a cidade A. Aqui você tem a cidade B. Aqui você tem o VP, que é o objeto P, PP, P de Paulo. O VP indo para a direita, de A para B, de 80 quilômetros por hora. E você tem aqui o Q indo para a esquerda, VQ, de 70
quilômetros por hora. Ok. Aí, o aluno pode fazer por lógica ou o aluno pode fazer por cálculo. Eles têm 300 quilômetros para percorrer. 300 quilômetros para percorrer. O da esquerda, P, ele anda 8 quilômetros a cada 1 hora. E o outro anda 70. Então, se passar 1 hora, 1 hora, o VP vai andar 80 quilômetros. E o VQ vai andar 70 quilômetros. E eles não se encontram, porque tem que chegar a gastar, né? Tem que se deslocar 300. Um 80, outro 70, eles andaram 150. Opa, metade de 300. Quer dizer que em mais 1 hora eles vão se encontrar. Vamos lá. Vamos pensar em 2 horas. Em 2 horas, o VP anda 2 vezes 80. O VP anda 100, ó, vou riscar aqui. Em 2 horas, o VP ele anda 160. Em 2 horas, o VQ, o Q anda 140, que se somar dão 300. Portanto, a resposta vão ser 2 horas. O aluno que explicar isso para mim não precisa fazer nada além do que explicar isso para mim. O aluno que quiser vai fazer os cálculos. Eu combinei que o primeiro passo é escrever a equação horária dos espaços. SS0 mais V vezes T. E é escrever a do P e é escrever o S do Q. O segundo passo vai ser igualar. Primeiramente, vamos supor que essa seja a origem e esse esteja na posição 300 quilômetros. Então, o P ele está na posição 0, com uma velocidade para frente, vamos supor para a direita, 80 quilômetros por hora vezes o tempo. O Q ele está na posição 300, andando para trás, menos 70 vezes T. E eles vão se encontrar. Então, o VP fica igual, desculpa, o SP fica igual ao SQ. E você já sabe que essa resposta tem que dar 2 horas. Substitui pelo lado esquerdo, ficam 80. 80T é igual a 300 menos 70 vezes T. O 70 passa para a esquerda, fica positivo. 70 com 80 é 150 e 150 passa dividindo. O que são 2 horas. Então, aqui valendo um ponto, era você encontrar o tempo. Seja pela lógica, que nem eu acabei de explicar ali do lado, seja pelo equacionamento. Agora, quando você quer saber a posição, o espaço, é só você substituir numa equação. Se você pegar no S do P, você vai pegar a distância da cidade A. E aí ficaria assim, 80 vezes T. 80 vezes 2. 160 quilômetros. 160 quilômetros de A, da cidade A. Ou, se você preferir, o SQ, ele daria 140 quilômetros de B. Então, pode dar essa resposta, pode dar essa resposta, tanto faz. Isso valendo mais um ponto. É só substituir nas equações, uma das equações, e você encontraria. Aqui seria a resposta a partir da cidade A, porque todas as equações estão na cidade A, e aqui usando a lógica, que é o que falta para 300 quilômetros. Beleza? Então não tenha dúvida que na próxima prova, a primeira questão vai ser de vetor, tem que fazer esse procedimento aqui. Não tenha dúvida que na próxima prova vai ser de encontro, não é o mesmo exercício, mas vai ser de encontro, tem que fazer esse procedimento. Não tenha dúvida que na próxima prova essa questão vai ser de movimento circular, não com essas informações, mas vai ser de movimento circular e vai perguntar o que está sendo perguntado aqui. Então, aprenda a fazer. O exercício 3. Os motociclistas em um globo da morte descrevem uma trajetória circular uniforme de raio igual a 3 metros, dado pela equação sorvete S igual a S0 mais V vezes T. Função horária do espaço é a equação sorvete. Só que o movimento desse exercício é circular, tá?
Por isso eu penso velocidade angular. Quais as possibilidades de calcular uma velocidade angular? Eu brinquei na aula que são quatro. É o delta φ pelo delta t. O ômega pode ser igual a 2πf. O ômega pode ser igual a 2π sobre o período. E, finalmente, o ômega pode ser igual à velocidade dividido pelo raio. Essa daqui está me cheirando solução, porque eu já sei o raio, falta a velocidade. Agora, se você analisar nesta equação comparado com aquela equação, aqui eu tenho o S0 igual a 4 metros. E eu tenho a velocidade igual a 6 metros por segundo. Então, agora, com essas informações, eu descubro o ômega valendo um ponto, senhoras e senhores. 1,6 sobre 3. Isso dá 2 radianos por segundo. Prontinho. Valendo um ponto. Moleza, ó. Ó. Bico. Bico. O outro fala o módulo da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta pode ser v ao quadrado sobre o raio, ou se você preferir, pode ser ômega ao quadrado vezes o raio. Eu vou preferir essa porque eu tenho todas as informações aqui, ó. A velocidade é 6 ao quadrado e o raio é 3. Isso dá 36 dividido por 3. Isso aqui são 12 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então é isso, galera. Bem simplesinho. Pensei que eu estava ajudando. Espero que eu tenha ajudado, né? Espero que você tenha passado. É isso que eu espero sempre. A aprovação da galera. Então, na equação horária do espaço, você compara, descobre a posição e a velocidade, posição e velocidade, e com a velocidade você acha o ômega dividindo pelo raio e acha a aceleração centrípeta, fazendo ao quadrado e dividindo também pelo raio. Tá bom? Era isso. Achei que 2 pontos aqui estava dado, né? Para vocês terem facilidade, alegria e glória nessa prova. E um exercício de transmissão, né? Eu escolhi esse exercício da bicicleta. O acoplamento de corrente, o acoplamento de corrente C e coroa A e catraca B é encontrado em bicicletas e está representado na figura abaixo. Durante a aula, galera, nós combinamos que isso aqui seria o objeto do tipo A e esse aqui seria o objeto do tipo B. Então, esse aqui tem o ômega B, ele tem o período B e ele tem a frequência B. E esse aqui tem o ômega A, ele tem o período A e a frequência A. E esse exercício é o exercício de transmissão. Exercício de transmissão, você pode falar assim, que o ômega A vezes o raio A é igual ao ômega B vezes o raio B, que a frequência A, raio A, é igual à frequência B, raio B, que o raio A dividido pelo período A é igual ao raio B dividido pelo período B. Essas são as equações que nós, na aula, usamos aí. E não pode esquecer que velocidade continua sendo ômega vezes o raio. Só você escolher uma velocidade, um raio, você vai ter a velocidade. Este aqui, ele tem 15 centímetros de raio. Essa aqui tem 5 centímetros de raio. Então, 15 centímetros na coroa e 5 centímetros na catraca. Olha lá. Sabendo que a coroa tem 15 e a catraca tem 5, o ciclista realiza um giro com frequência de 5 Hz. O ciclista realiza um giro na coroa. Então, a pessoa está falando que a frequência na coroa é de 5 Hz, na coroa, no elemento aqui A. E ele pede que não se deslizam, A e B determina o que é o seguinte. A frequência de rotação da catraca. A catraca é B. Então, você quer a frequência de B, multiplica pelo raio de B, pega a frequência de A, multiplica pelo raio de A. A frequência de B vezes o raio de B, que é 5, é igual à frequência de A, que é 5, vezes o raio de A, que é 15. Pessoal,
Eu fiz de um jeito para você nem ter que fazer conta, para nem multiplicar, é só cortar o 5. E a frequência B é igual a 15. Se não colocar unidade, eu vou descontar um décimo. Porque aqui, ó, dava para desconfiar. A frequência estava em hertz, a resposta aqui tem que estar em hertz. Olha lá, 0,75 bico, ó. Bico, bico. Muito bem. A velocidade linear do pneu da bicicleta que está montado numa roda de raio. Essa aqui é o raio da roda. Esse aqui é o raio da roda, pessoal, que vai do centro até aqui. Raio da roda. Para descobrir a velocidade da bicicleta, eu vou pegar o ômega da roda e multiplicar pelo raio da roda. Então, a velocidade da bicicleta vão ser o seu ômega. Ah, mas eu não tenho ômega. Como é que eu faço? Você tem que lembrar que o ômega é igual a 2 π vezes a frequência, porque você tem a frequência, então vai ficar 2 π vezes a frequência de B vezes o raio da roda. Então, a velocidade da roda, bicicleta, do chão, do pneu, sei lá, é 2 vezes o π vezes a frequência que você calculou ali, que é 15, vezes 50 centímetros. Então, VB é igual. 2 vezes 50 é 100. Eu prefiro fazer o 50 dar 100 e o 100 vezes 15 dá 1.500. 1.500 pi centímetros por segundo. Se você quiser modificar a unidade, não tem problema, assim também tá bom. Seria 15 pi metros por segundo. Tanto faz o que você respondeu, né? Estando certo, a unidade com a sua resposta, tá tudo certo. Outro 0,75 bem tranquilinho, tá bom? Bem tranquilex. Beleza, terminamos as questões, vamos às questões teóricas. Então, conta-se que um curioso incidente aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial. Quando voava. Que faltou fechar. Na verdade, fechou lá embaixo. Quando voava a uma altitude de 2.000 metros, um piloto francês viu o que acreditava ser uma mosca parada perto da sua face. Acompanhando-a, apanhando-a rapidamente, ficou surpreso de verificar que se tratava de um projétil alemão. Aí está escrito assim: o piloto consegue apanhar o projétil? Pois. Gente, se, vamos supor um exemplo. Se você está andando de carro e do seu lado tem uma outra pessoa andando junto com você, com a mesma velocidade, quer dizer, para o mesmo lado, o mesmo valor, se você abrir a janela do carro e estender a mão, a pessoa pode passar para você qualquer objeto, sei lá, um copo d'água, porque os carros estão andando juntos. A pessoa pega um copo, dá na sua mão, você pega o copo como se vocês estivessem parados, relativamente. Então, o que aconteceu é o seguinte: de alguma maneira, o avião em movimento, ele estava no mesmo movimento que o projétil, ou vice-versa. A bala. Então alguém deu um tiro, uma guerra tem bala para todo lado, principalmente nessa época. Aí um tiro, de- a bala ficou na mesma velocidade do avião, a pessoa pegou do seu lado a bala. Então isso quer dizer que a velocidade relativa entre a bala e o avião, o bala e o piloto é zero, né? Como se eu acabei de dar o exemplo do carro ao lado. Quando eles estão na mesma velocidade, está zero. Então aqui deixa eu dar uma ajeitadinha. A resposta é E. O resto é tudo asneira. Ó, o E, ele foi disparado em direção ao avião francês, freado pelo ar e parou. Se a bala parou e o cara pegou, é porque o avião estava parado. O avião não voa parado, né? O avião se movia no mesmo sentido que ele. Aí estava bom. Com velocidade visivelmente superior. Aí está errado, né? A palavra velocidade superior está errada. Essa resposta é quase certa. Quase certa. Se a velocidade do avião é superior, a bala fica para trás. O cara não pega. Ele foi disparado, o projétil foi disparado para cima com velocidade constante no instante em que o avião francês passou. Se o avião passa e a velocidade vai para cima, o cara não pega uma coisa com a outra. Não está com a velocidade na mesma direção. O avião se movia no sentido oposto. Oposto, pior ainda, né? Porque aí a velocidade soma, né? Não pega de jeito nenhum. Então a resposta é letra E. O avião se movia no mesmo sentido de onde
é, a dele, né, do piloto, com a mesma velocidade módulo. Então a resposta aqui é a letra E. O exercício 6. Vai ser, basicamente a prova vai ser desse jeito. A questão 5 vai ter esse conceito de movimento, repouso, trajetória, dá uma olhada para isso. E a questão 6 vai ser uma questão de velocidade constante, velocidade média. Então, olha lá, um motorista de um automóvel percorreu 40 quilômetros com velocidade média, deseja, não é que ele percorreu, o motorista com automóvel deseja percorrer 40 quilômetros com 80 km/h. Beleza. Aí ele fala assim, nos primeiros 15 minutos, ele percorreu com 40 quilômetros. Ele manteve a velocidade de 40 km/h. Aí ele fala assim: para cumprir o seu objetivo, que é esse aqui, o objetivo dele, ele deve fazer o restante do percurso com qual velocidade? Então, no segundo estágio, no segundo percurso, ele quer saber qual é a velocidade desse tempo, desse momento. Tem que ser o delta S dividido pelo delta T. Do que sobrou, minha gente. O cara ia fazer uma viagem de 40 quilômetros. Então ele tinha 40 quilômetros para percorrer com 80 quilômetros por hora. Então você consegue determinar qual é o deslocamento, já está dado, né? São 40 quilômetros. Você consegue descobrir o intervalo de tempo. Você tem que cumprir esse deslocamento nesse intervalo de tempo. Se você andar devagar na primeira parte, você vai ter que andar mais rápido na segunda. Se você andar muito rápido na primeira, vai andar mais lento na segunda, mas você vai ter que fazer uma compensação. Você vai ter que ver o que sobrou de deslocamento e que tempo que sobrou para você se deslocar e resolver a questão. Então vamos lá. Eu sei que a viagem aqui, ela é feita em 40 quilômetros. A viagem tem 40 quilômetros, são 80 quilômetros por hora. Como a velocidade é o dobro da distância, o tempo vai ser metade da hora. Então ele deve fazer em meia hora. Ah, professor, não entendi o que você quis dizer. Bom, tá bom, a gente faz conta. Para quem não entende, faz conta. Espaço, velocidade e tempo. Se eu quero saber o tempo, eu pego o espaço dividido pela velocidade. Então, se eu quero saber o tempo nessa primeira situação, que eu acabei de falar que vai ser meia hora, eu pego o espaço, que é 40, dividido por 80. Isso dá 1/2 hora. Isso aqui dá 0,5 hora. Meia hora. Foi o que eu disse. Ele tem o dobro da velocidade da distância, leva meia hora. Beleza. Então, eu já sei que a viagem inteira é para ser feita em meia hora. E aqui ele gastou 15 minutos. Então, quanto tempo? Qual foi o intervalo de tempo que sobrou? 15 minutos menos meia hora. A gente sabe que meia hora são 30 minutos. Então, ele tem que fazer a viagem em 30 minutos e ele gastou 15, sobrou 15 minutos. 15 minutos. Esse é o intervalo de tempo para ele cumprir a tarefa. E outra coisa, ele tinha 40 quilômetros e ele andou 15 minutos a 40 quilômetros por hora. Qual foi a distância? Gente, 15 minutos é a mesma coisa que você pegar 1/4 de hora. Só você pegar um relógio de ponteiro, pega a hora e divide. 15 minutos é essa parte aqui, ó. 15 minutos. E 15 minutos é 1/4 de hora. 1/4 de hora é a mesma coisa que 0,25 hora. Então, esse exercício eu estou cobrando realmente que você saiba transformar hora em minuto. É isso. E nesse caso, eu quero saber qual é o espaço percorrido. Então, se eu quero espaço, eu multiplico a velocidade vezes o tempo. Ó. Daqui eu quero saber quanto que ele andou. Espaço. Eu pego a velocidade, que é 40, e multiplico por 1/4, que é 15 minutos. 40 quilômetros por hora, em 1/4 de hora dá 10 quilômetros.
Então, ele andou, nessa primeira etapa, 10 quilômetros dos 40. Sobrou quanto? Delta S, ele tinha 40 quilômetros, tira os 10 que ele andou devagar, sobrou 30 quilômetros para ele percorrer. Volta aqui e substitui o 30 quilômetros no numerador. Só que o denominador tem que estar em horas, porque a resposta está em quilômetros por hora. 15 minutos não entra, tem que entrar 1/4 de hora, dividido por 1/4 de hora. Quando você faz divisão de fração, você inverte e multiplica a fração. Põe a fração multiplicando invertida. Fica 30 vezes o 4 dividido por 1. Resposta 120 quilômetros por hora. 120 quilômetros por hora. Alternativa C de coração. Tá certo, pessoal? Então, assim, prepara, se estuda, estuda, estuda mais um pouco. Você já sabe o dia da REC, já sabe a sua nota, então estuda. Estuda para não acumular um monte de prova para o final do ano, beleza? E me procura se tiver dúvida. E esta aula, né, que essa correção é uma aula, vai servir para te ajudar para a sua próxima prova. Gente, não vou fazer lista. Vocês vão usar o livro, porque eu tirei a prova do livro e a gente tem condição de fazer os exercícios do livro. Eu fiz um monte de exercício para não ficar diversificando muito e desfocando vocês. Se concentrem no livro, se concentrem nos exercícios propostos que eu fiz e se concentrem nos exercícios de aprofundamento, de recapitulação, propostos de recapitulação, os testes propostos e o SBF Plus, que fica no fim do livro. Lá na pasta do Drive tem as videoaulas e tem também as respostas do SBF Plus, tá bom? Os exercícios com e sem resposta. Eu não sei, tem a solução também, acho que tem a solução. Então, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, você curte aí para fortalecer o trabalho, fortalecer o canal e vamos para a próxima correção. Tchau,